Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho sobre o que rege o mercado financeiro, né? Então esse cara aqui, chamado Charles Dow, que foi, né, o criador da bolsa de Dow Jones há 100 e poucos anos atrás, ele desenvolveu a teoria de Dow. O que essa teoria dizia? Essa teoria tinha alguns princípios. Eu elenquei aqui os principais princípios dessa teoria, que é a teoria que rege todos os mercados financeiros, todos os ativos financeiros do mundo. Qualquer ativo que tenha um gráfico que se movimente é regido pela teoria de Dow. A teoria de Dow funciona para ele. Tá legal? Então, o primeiro ponto da teoria de Dow, que a teoria de Dow diz, é que os índices descontam tudo. O que é isso? Tudo que vai acontecer, o que acontece no âmbito político-econômico, o mercado já precificou ou vai precificar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Dilma sofreu impeachment, o mercado caiu. Por quê? Porque dias antes o mercado já tinha informações que ela ia sofrer o impeachment, então ele havia subido. Então o mercado já estava precificado. Uma empresa vai comprar outra. Algumas pessoas têm essa informação antes, pessoas da empresa. Isso é ilegal, inclusive, por parte da CVM, que chama-se Insider Information. Mas você consegue perceber e ler no gráfico que algo diferente está acontecendo ali. Então o mercado precifica tudo. Saiu uma notícia com relação ao mercado americano muito ruim para a economia americana. Então tende a puxar o dólar para baixo. A gente pode ver isso no gráfico, por exemplo, dólar real aqui do Brasil. Saiu uma notícia extremamente positiva para o Brasil do ponto de vista de lançarem uma campanha da reforma da Previdência, por exemplo, ser concluída. Então os investidores estrangeiros entendem isso como algo positivo, a gente percebe a bolsa subir. Ou seja, o mercado ele precifica tudo. Às vezes ele já precificou antes da notícia sair, às vezes ele precifica durante a notícia, quando a notícia está saindo, e às vezes ele precifica pouco depois da notícia. Ele demora para sentir o impacto daquela notícia ou daquele acontecimento. Estourou uma guerra, por exemplo. O que acontece quando estoura uma guerra? Há uma procura imensa por petróleo. Por quê? Porque precisam de combustível para alimentar todo o arsenal, além da parte bélica, todos os tanques de guerra, avião, etc. Aí vocês podem olhar no gráfico de petróleo que o petróleo decola. Então o mercado ele precifica tudo, tá? O mercado ele se movimenta em tendências. Então a gente tem 3 tendências que Charles Dow determinou. O que são essas tendências? Então a tendência primária, ela é o quê? Ela é uma tendência de longo prazo, né? Ela é uma tendência que dura aí semanas, meses, enfim, dura um tempo grande. Então é a principal tendência do mercado financeiro. A tendência secundária, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente das 3 tendências, mas é a tendência de correção dessa tendência primária. E a tendência terciária é o que acontece no dia. Então, a tendência terciária, normalmente, é a tendência que eu, por exemplo, opero. Porque eu opero gráficos curtos, eu opero gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora. A tendência secundária, ela é uma deriva da tendência primária, ou seja, ela é uma correção da principal tendência daquele mercado, tá? E o mercado ele tem 3 fases, ou seja, Charles Dow dizia que o mercado ele pode estar subindo, né? Então o mercado ele pode estar subindo, ele pode estar caindo, ou ele pode estar andando de lado. Então, a principal característica de um mercado que está subindo, segundo ele, é o mercado que faz topos e fundos ascendentes. E a principal característica do mercado quando ele está caindo, quando ele está no bear market, ou seja, quando os vendedores estão mandando no mercado, é ele fazer topos e fundos descendentes. Isso caracteriza tendência de alta e tendência de baixa que vocês ouvem no mercado. E quando ele faz topos iguais e fundos iguais, ele está numa consolidação, ou seja, ele está andando de lado. De forma resumida, no mercado financeiro, toda vez que o mercado está subindo, a gente vai entrar junto com os ursos, e toda vez que o mercado está caindo, a gente vai entrar junto com os... toda vez que o mercado está subindo, a gente vai entrar junto com os touros,
que é quem quer que o mercado suba, e toda vez que o mercado está caindo, a gente vai entrar junto com os ursos, que é quem quer que o mercado vende. É o inverso do que a grande maioria de vocês aprende por aí, tá? A grande maioria aprende que quando o mercado está caindo é hora de comprar e quando o mercado está subindo é hora de vender. Coincidentemente, eu estive com um amigo que me perguntou sobre isso na última semana e ele me disse que estava perdendo dinheiro fazendo o que o amigo dele disse para ele fazer. Eu falei, você está fazendo tudo errado. Por quê? Porque você não sabe até onde o mercado vai cair para você comprar e você não sabe até onde o mercado vai subir para você vender. Então, se você não sabe, por que você não faz o simples, que é ir junto com o que todo mundo está indo? Vai junto com a manada, vai junto com todos. Um outro ponto importante, volume confirma tendência. O que é isso? No mercado financeiro, existem as quantidades. Então, por exemplo, eu posso comprar 20 contratos, eu posso comprar 1.000 ações, eu posso comprar 5.000 ações, eu posso depois vender essas 5.000 ações. Então, isso é o volume do mercado. Então, toda vez que entra uma tendência, o volume do mercado, ele precisa ser ascendente na direção daquela tendência. Então, ele tem que ser crescente. E toda vez que o mercado está caindo na direção daquela tendência, eu tenho que ter entrada de volume. O volume são pessoas entrando naquela direção. Então, quando eu identifico que o volume está ascendente naquela determinada tendência, naquela determinada direção, significa que aquela tendência está confirmada pelo volume. Então, eu tenho pessoas, eu tenho bancos, eu tenho entidades comprando, por exemplo, junto com os touros, aumentando o volume daquela tendência. Se eu tenho uma tendência identificada de alta e um volume caindo, significa que a qualquer momento isso pode inverter. A gente entra no último item de Charles Dow, que é o seguinte: uma tendência, ele diz que uma tendência até que ela deixe de ser uma tendência. Mais para frente vocês vão identificar como achar nos gráficos, nos mercados, pontos de reversão. Existem padrões de reversão de tendência. Então, isso aqui diz o seguinte, que isso aqui é uma tendência de alta, por exemplo, até que o mercado mostre uma fraqueza aqui e comece uma tendência de baixa. Como eu identifico isso aqui? Por exemplo, eu identifico que o volume está caindo, eu identifico que ele para de fazer topos e fundos ascendentes, ele passa a fazer topos e fundos descendentes. Isso faz parte da teoria de Dow, tá? A teoria de Dow é a teoria que rege toda a análise técnica clássica do mercado financeiro. Todas as grandes empresas, as grandes traders, os grandes bancos, os grandes fundos que vocês ouvem falar, Pinco que eu comentei para vocês, todo mundo que opera no mercado financeiro, seja operar ações, seja operar qualquer tipo de ativo, opera através de análise técnica, tá bom? Muita gente diz que a análise técnica não funciona, muita gente diz que não ganha dinheiro porque não respeita as regras, as leis da análise técnica, que é o simples bem feito. A análise técnica existe há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos os bancos e as grandes entidades usam isso para ganhar dinheiro. A gente esteve dentro de grandes bancos e grandes trades no mundo inteiro, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e eu vi todos eles operando através de análise técnica. Então, se eles ganham dinheiro, se os bancos fecham todos os meses positivo, por que a gente não pode fazer? Então, prestem atenção quando alguém dizer para vocês que a análise técnica não funciona versus o que tem de fatos por aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse cara aqui, Leonardo de Pisa, ou Fibonacci, como todo mundo conhece ele, ou Leonardo Fibonacci, né? Então, o que Fibonacci identificou? Fibonacci identificou a procriação de coelhos por 12 meses. Então, eu até deixei pronto aqui o que ele identificou. Ele identificou que um coelho jovem, ele se tornava maduro. E ele assumiu a premissa de que esse coelho, durante 12 meses, não ia morrer, né? Óbvio que durante esse experimento, provavelmente alguns morreram, mas ele chegou à seguinte conclusão. Então, no primeiro mês, ele tinha um coelho jovem, ok? No segundo mês, esse coelho jovem se tornou um coelho maduro. Cada coelho maduro tinha um casal de coelhos jovens. Então, no terceiro mês, esse coelho maduro veio para cá
e ele teve um casal de coelhos jovens. Então no terceiro mês, ele teve um casal de coelhos jovens, veio para cá. No quarto mês ele veio para cá e esse coelho aqui também teve um casal de coelhos jovens, ok? Esse coelho que era jovem se tornou um coelho maduro, perfeito? No quinto mês, esse primeiro coelho aqui veio para cá, ele teve outro coelho jovem. O coelho jovem do quarto mês veio para cá, se tornou um coelho maduro. O coelho que era maduro veio para cá e teve um outro coelho jovem. E assim ele fez por 12 meses. Então o que ele identificou? Ele identificou o seguinte, que no primeiro mês ele tinha um par de coelho. No segundo mês ele tinha um par de coelho maduro. No terceiro mês ele tinha 2 pares de coelho. No quarto mês, ele tinha 3 pares de coelho. No quinto mês, ele tinha 5 pares de coelho. No sexto mês, ele tinha 8 pares de coelho. Então, ele identificou uma relação. Qual foi essa relação? Que a quantidade de coelhos que ele ia ter no mês seguinte era igual à soma do mês anterior com o mês antecessor. Então, por exemplo, no mês 4, que ele tinha 3 coelhos, era igual a 2 coelhos do mês anterior, mais 1 coelho do mês anterior. No mês 6, quando ele teve 8 coelhos, era igual a soma do mês 5 com o mês 4, que era 5 coelhos mais 3 coelhos. Opa, ele identificou uma relação. Então ele chegou à conclusão que depois de determinado nível, a relação de um sobre o outro dava 1,61, 68, 1,61. E esse número era constante. Então disso nasceram os números de Fibonacci, disso nasceram as retrações e as projeções de Fibonacci. A gente usa 3 níveis de Fibonacci, basicamente. A gente usa o 38,2, o 61,8 e o 50%. O que é isso? Então, quando eu tenho um movimento, por exemplo, de alta, e esse movimento ele se torna de baixa, eu tenho daqui a aqui seria o meu nível de 100%, aqui seria o meu nível de 0, certo? O que é isso? É o movimento que o mercado fez até ele começar a cair. Fibonacci mostrou que essa retração aqui se dava sempre nessa região de preço. Aqui eu tenho metade do caminho, 50. Aqui eu tenho 38,2 e aqui eu tenho 61,8. Tá? Ou o inverso, depende do lado que vocês usarem. Então Fibonacci identificou que toda retração do mercado, ou seja, todo respiro que o mercado dava, normalmente, na grande maioria das vezes, se dava nessa região de preço aqui. Então, por isso que a gente só usa essas 3 retrações de Fibonacci, tá? Existem N outras retrações de Fibonacci, existem N outras formas. O que eu vou passar para vocês é a forma mais simples de se trabalhar com Fibonacci. Agora a gente vai lá para a ferramenta que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui na prática. Legal? Obrigado!